Alô, bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Cá estamos nós, e para quem me está a ver do YouTube já percebeu que estamos num cenário completamente diferente porque coronavírus e quarentena. Eu sei que já ninguém pode ouvir falar desta palavrinha de coronavírus e Covid-19, juro. Enfim, eu já estou um bocado saturada disto e bastante alarmada e assustada. Eu sei que há umas semanas atrás eu fiz um vídeo a desvalorizar um bocadinho esta situação porque achava que era menos grave e menos assustador do que realmente é, e agora estamos todos nesta fase de isolamento e quarentenas e esse tipo de coisas e eu estou ligeiramente assustada, não vou negar. Eu estou há 4 dias fechada em casa em quarentena voluntária porque não me quero arriscar contagiar ninguém que seja mais frágil que eu. Eu própria tenho alguns problemas a nível respiratório, portanto estou ligeiramente alarmada com isso e a tomar o máximo de precauções necessárias para ficar em segurança, mas é isso. E estou neste momento no meu quarto. Normalmente eu gravo sempre na sala porque há mais luz e o cenário é mais bonito e não sei o quê, mas como eu e o Ricardo estamos em isolamento cá em casa, pronto, ele está ali na sala e eu também não quero estar a gravar isto assim ao pé dele, a incomodá-lo, e eu própria não me sinto tão à vontade se estiver com pessoas ao lado, então vim aqui refundida para o quarto para falar aqui com vocês um bocadinho. Eu não quero falar muito sobre a questão do vírus propriamente dita, nem deste alarmismo todo, porque eu sinto que este tipo de coisas, os podcasts, os vídeos, o entretenimento em geral é um ótimo escape para esta situação toda que está a causar muita ansiedade às pessoas e eu quero fazer parte daquilo que vos vai distrair disso e deixar-vos um bocadinho mais animados e não estar a falar um bocadinho sobre isso. Agora há muitos vídeos de pessoas a dar dicas do que fazer em casa, a dar dicas do que vocês devem fazer para se proteger, o que é ótimo, é maravilhoso, mas assim também faz falta aquele conteúdo normal, entre aspas, que há no resto do ano todo para nós nos esquecermos, nem que seja durante 15, 20 minutos, durante o tempo em que estivermos a ver aquele determinado conteúdo, esquecermos que isto tudo está a acontecer no mundo, porque é muito fácil deixar-nos levar pelas notícias todas e os números de vítimas e isso tudo e ficarmos um bocadinho com o coração a palpitar. Mas pronto, é isso, estou em casa e esta coisa de estar em casa tem-me feito pensar muito, não só... eu acho que isto, mais que tudo, e vamos esperar e acreditar que isto tudo vai se resolver minimamente rápido, não vai trazer assim grandes problemas, que não vai morrer mais gente e pronto, vai acabar tudo relativamente bem e rápido. Eu acho que esta cena toda do Covid-19 vem-nos dar uma grande lição e vem fazer com que nós aprendamos a apreciar a nossa vida, percebem? Porque nós passamos a vida toda a reclamar porque o despertador toca e temos que sair da cama para ir para a escola ou ir para o trabalho, e agora somos de facto obrigados, entre aspas, porque isto ainda não é uma quarentena obrigatória, a não ser para quem está obviamente infectado ou com suspeitas disto, mas agora que nos é aconselhado ficar em casa, de repente ficamos todos muito incomodados com isto, porque a partir do momento em que uma coisa passa a ser obrigação, custa mais fazê-la. E eu própria sou uma pessoa que não sai muito de casa, eu passo muito tempo seguido dentro de casa, é muito raro sair, não é muito raro, mas não sou daquele tipo de pessoas que precisa, para se manter sã, de sair todos os dias, e eu estou há 4 dias sem sair, eu não ponho o pé na rua há 4 dias mesmo, e de repente dou por mim com comichões, a querer ir passear, a querer ir ao supermercado e ver roupa, sei lá, coisas que se calhar eu nem gosto de fazer no resto dos dias e nem faço muitas vezes. De repente, como sei que não posso, dá-me vontade de fazer. O ser humano é assim, não é? E eu acho que esta coisa toda, esta pandemia, veio-nos dar uma grande lição, porque eu acho que depois disto, quando as coisas voltarem ao normal, vamos ser muito mais agradecidos e vamos admirar mais
mais as coisas boas todas e as liberdades que temos, as coisinhas simples, o facto de poderem andar de metro sem terem medo, ou de poderem ir a um supermercado e não estarem filas infinitas, ou vocês não terem receio de poder estar alguém contaminado e de nos contagiar a todos. Não sei, coisas muito simples que nós no dia a dia obviamente nunca pensamos, e de certa forma ainda bem, não é? E que neste momento está muito presente na nossa mente, porque estamos com medo e estamos assustados e estamos com muitas precauções. Quando isto tudo acabar, eu acho que isto vai ser um ponto de viragem na forma como muita gente vai olhar para a vida, para a saúde e para tudo mais, porque estamos todos no mesmo barco e estamos todos a precisar de todos. A segurança de toda a gente está nas mãos de toda a gente, e isso acaba por ser meio que poético, e é engraçado perceber que a segurança de grande parte da população está nas mãos daquela parte da população que pode escolher ficar em casa e não correr o risco de contagiar e propagar as coisas, porque infelizmente há muita gente, infelizmente para essas pessoas e para as famílias dessas pessoas que correm mais riscos, mas felizmente, porque caso contrário não haveriam hospitais nem supermercados a funcionar, não é? E nós precisamos muito disso, mas eu acho que só agora hoje é dia quê? Hoje é dia 16 de março, segunda-feira, ou seja, o primeiro dia em que se ouviu falar de um infectado em Portugal foi dia 2 de março, e eu lembro-me porque estava a tatuar nesse dia, então fixei, ou seja, só mesmo meio mês depois é que nós estamos realmente a levar isto tudo a sério. Eu sinto que só agora é que as pessoas estão de facto a pensar como deve ser nas coisas e a ficar em casa o máximo possível. E eu vi isso porque eu moro aqui no centro de Lisboa e eu tenho um café mesmo à minha frente, daqueles que eram antigos quiosques e que hoje em dia são snack bars e coisas assim do género. E nos últimos dias aquilo, como tem estado bom tempo, tem estado um sol maravilhoso e tem estado calor, a esplanada nos últimos dias tem estado cheia, e eu juro, eu ia à janela e só me dava vontade de berrar com toda a gente do género: como é que vocês não entendem que se vocês ficarem em casa isto tudo acaba mais rápido e é mais seguro para todos? Só ontem é que a esplanada do café foi reduzida. Eles tinham imensas mesas, aquilo parece um refeitório, tem mesmo muitas mesas, uma esplanada muito grande, e só desde ontem é que eles diminuíram para 5 ou 6 mesas com a distância mínima segura para as pessoas estarem ali, e eu fiquei muito contente com isso, porque obrigatoriamente vão estar menos pessoas ali porque há menos lugares. Eu sei que já há mais estabelecimentos a fechar, os cinemas fecharam, as lojas, os lojistas estão a manifestar-se para que os centros comerciais e as lojas também fechem porque estão com medo, e é normal. E eu acho muito triste haver pessoas que não pensam nisso e que fazem a sua vida normal, vão às compras e metem-se elas próprias em risco, e os trabalhadores em risco também, e não sei. Eu disse que não queria falar sobre isto e acabei por falar sobre isto, mas acho que é um bocadinho inevitável porque é o assunto do momento, é aquilo em que toda a gente está a pensar. Eu dou por mim a pensar sobre isto quase 24 horas por dia, a não ser quando estou a ver outro tipo de conteúdos, e por isso peço desculpa em estar a fazer um conteúdo supostamente para vos distrair e estar a falar sobre isto, mas enfim. Vocês sabem que aqui este podcast é algo que eu falo sobre o que me está na cabeça, e o que me está na cabeça é isto, mas eu acho que o lado bonito disto, se é que há algum, é mesmo essa apreciação pelas coisas pequeninas e pelos pequenos prazeres na vida que nós vamos adquirir. Toda a gente que está viva neste momento e que tem 2 palmos de testa e que não é demasiado pequenino nem demasiado velhinho para ter noção do que está a acontecer, eu acho que vamos todos sair disto tudo mais pessoas melhores, e vamos
estamos a ter também muitas provas da solidariedade de muita gente, da quantidade de pessoas que se está a pôr em isolamento voluntário, da quantidade de pessoas que se está a oferecer para fazer compras por vizinhos que são mais velhos e que por isso estão no grupo de riscos. Apesar desta pandemia e destes problemas todos, do número de pessoas doentes, do número de mortos, estão a acontecer coisas muito bonitas, e eu acho que é nessas coisas que temos que nos focar para não darmos em malucos e não termos ataques de ansiedade, ataques de pânico, porque isto não deixa de ser um assunto muito sério, e uma das coisas que mais me assusta, para além da doença propriamente dita, é mesmo o estado em que a economia vai ficar depois disto, e já se adivinha uma crise muito, muito grande, e isso sim assusta-me muito, mas também, lá está, não vale a pena pensar muito nisso, porque se não acontecer, não acontece e está tudo bem. Se acontecer, não há grande coisa que possamos fazer, portanto não vale a pena estarmos a pensar sobre isso. Acho que é um ditado chinês que a minha mãe me diz desde que eu me lembro como gente, e que me surge na cabeça muitas vezes, que é: se há solução, não te preocupes porque há solução, e se não há solução, não te preocupes porque não há solução. Portanto, eu acho que sou bastante boa a fazer isso. Claro que há limites, e nesta fase eu penso muito sobre estes assuntos, mas ao mesmo tempo eu acho que também tenho uma grande capacidade de ver o lado bom das coisas, ou de, pura e simplesmente, guardar assim numa caixinha mais refundida aqui na minha cabeça os problemas que podem vir e que podem acontecer. Portanto, eu sei que não é fácil, mas aconselho a todos a tentar fazer isso, e se não conseguirem, ocupem-se, vejam muitos filmes, muitas séries, muitos vídeos, ouçam música, limpem a casa, qualquer coisa, para não estarem a entrar em pânico. Mas pronto, eu acho que vou mudar drasticamente de assunto, porque acho que não consigo falar muito neste assunto sem causar ansiedade a quem possa estar um bocadinho mais assustada. Portanto, vamos mudar de assunto. Quer dizer, se calhar ainda não vamos mudar de assunto, desculpem lá. Eu tenho aqui uma coisa apontada, um tópico apontado que queria falar aqui convosco, que é relacionado com este tema, mas de certa forma pode ser aplicado a outras coisas quaisquer, portanto acaba por ser um bocadinho mais leve, que é: todas as teorias da conspiração que estão a surgir nesta altura são muito engraçadas. Eu já tive várias pessoas a mandar-me mensagens, ainda ontem eu fiz um direto com a Maria, e havia lá pessoas a perguntar o que é que eu achava, se achava que os dados que nos estavam a dizer nos telejornais e nas notícias de pessoas infectadas ou de mortos, se eram verdade, ou se eles nos estavam a esconder coisas, ou se, sei lá, há muita gente que acha que foi tipo, sei lá, o Bill Gates a inventar este vírus, ou os chineses, ou whatever. Há boas teorias de conspiração, sobretudo, e obviamente sobre este tema do coronavírus também têm estado a surgir muitas teorias mirabolantes sobre a origem e o objetivo disto tudo. Acabaram de me tocar a campainha, mas pronto. E eu, para ser sincera, eu nunca fui muito apologista de dar grande atenção a essas teorias da conspiração, porque é muito fácil sentirmos ainda mais alarmados com tudo o que acontece no mundo. Só os simples factos, muitas das vezes, quer seja esta questão toda da pandemia, quer seja assassinatos ou o 11 de setembro, isto são tudo acontecimentos que por si só já são assustadores e estressantes e coisas assim do género. Portanto, não nos basta apenas o stress que esses factos causam, se ainda estivermos a pensar em teorias do que possa realmente ter acontecido, que pode ser ainda pior do que nos dizem, não sei, isso nunca vai conseguir. A maior parte das vezes essas teorias nunca conseguem ser comprovadas, mesmo que possam eventualmente ser verdade. Portanto, eu escolho não acreditar, nem sequer pensar muito nisso para a minha sanidade mental. É uma forma de me proteger, e se é possível que os dados que nos dão a conhecer do coronavírus sejam diferentes e sejam piores do que são na realidade, é possível. Obviamente os meios de comunicação ou os hospitais têm forma de esconder se quiserem, mas para que pensar nisso? Tipo, se vocês já estão assustados assim, isso basta. Acreditem no que... Eu sei que é assustador pensar que vocês podem não saber a verdade toda, mas às vezes a ignorância é uma bênção, e por mais que possa não ser verdade, e que eu acredito, de certa forma eu acredito que os dados que nos dão a conhecer são os verdadeiros, porque é que não seriam, mesmo que não fossem
isso não me iria ajudar, nem a mim nem a ninguém, portanto mais vale não pensarem sequer nessas teorias da conspiração todas e ficarem um bocadinho mais sossegados na vossa cabeça e no vosso coração. Portanto, e eu sinto isto em relação a absolutamente tudo o que tem a ver com teorias da conspiração. Algumas são sempre tão... as pessoas dão umas voltas gigantes, muito rebuscadas, que às vezes é só ridículo. Outras realmente às vezes fazem sentido, mas não sei, eu às vezes sinto que nem sequer me quero dar ao trabalho de pensar se acredito ou não naquilo, porque, enfim, acho que me consigo... aceito o que me dizem, se não for nada que mexa realmente com a minha segurança, eu finjo não ver. E neste caso do coronavírus, olhem, não há grande coisa a fazer a não ser manter em casa. Não sei como é que vai ser a questão toda da minha conta bancária, né? Porque eu estou sem tatuar, já cancelei as tatuagens para o próximo mês, mas não sei se até meio de abril isto vai resolver. Enfim, amigos, isto está uma grande confusão, mas pronto, podia ser pior. Pelo menos temos internet, temos televisão. Imaginem estas pandemias quando aconteceram, tipo, na época medieval, em que não havia nada para fazer. Devia ser uma... credo, só de imaginar estar aqui dentro de casa durante um mês ou 15 dias sem poder ver televisão ou ver vídeos de internet ou gravar, juro, eu acho que estava bem maluca. Eu acho que, isso era uma cena que eu estava a pensar no outro dia. Eu acho que por causa desta coisa do isolamento, daqui a 9 meses vai haver ganda baby boom. Não acham? É que as pessoas estão em casa, muitos casais estão em casa, sem grande coisa para fazer, ali ao lado o dia todo. Vai haver muitas movimentações sensuais, se é que me faço entender. Eu acredito que haja um crescimento na natalidade daqui a 9 meses, o que seria bem engraçado. Está cientificamente provado que sempre que há apagões, cortes na luz e não sei o quê, 9 meses depois há sempre um pico no nascimento de bebés. Portanto, normalmente os apagões ou os picos de luz são durante horas ou poucos dias. Portanto, tendo em conta que grande parte do mundo está em isolamento ou em quarentena, eu acho que isto vai ser tipo um tsunami de bebés. Enfim. Próximo tema que eu tenho aqui apontado não tem absolutamente nada a ver com isto que eu estou a falar, o que se calhar até é bom. Eu tenho aqui apontado: animais não sentem vergonha. Eu estava no outro dia a pensar sobre isto, porque eu estava no sofá com o Ricardo e a Sol estava deitada ao pé de nós, e às tantas o Ricardo começou-lhe a fazer festinhas assim ao pé do rabo, e ela levantou o rabo, ou seja, ficou tipo com o olho do cu, literalmente para o Ricardo ver. E eu pus-me a questionar, ela estava a fazer isso bué na boa, bué na descontra, e eu pus-me a pensar que, eu não sei se é verdade ou não, mas eu acredito que sim, os animais não têm o conceito de vergonha, não se sentem vergonha. Isso é muito interessante perceber como é que seria um mundo em que os humanos fossem assim, em que as pessoas não tivessem qualquer tipo de filtros em nada. E quando falo em vergonha, como nós temos a questão da comunicação, obviamente os animais também comunicam, mas é tudo muito mais limitado, não é? Mas mesmo restringindo-me à parte física da coisa, imaginem vocês estarem todos nus na rua, alguém vos fazer qualquer coisa, fazerem festas no rabo e vocês mostrarem os vossos interiores e não sentirem vergonha com isso. Desculpem as imagens que eu vos estou a colocar na cabeça, mas acho que é muito interessante pensar nisso, e eu acho que é por isso que os animais são uma companhia tão boa, porque eles, principalmente os gatos, os cães também não têm filtros, mas eu sinto que os gatos são mais pessoas, estão a perceber? Eu acho que dos animais mais pessoas são os gatos, eu adoro isso neles, porque têm muita personalidade e não sei o quê, mas ao mesmo tempo, apesar de terem as suas manias, as suas manhas e a sua personalidade, eles não sentem vergonha, ou seja, eles são capazes de estar deitados no nosso colo, ao pé da nossa cara, e começarem a lamber o rabo na boa, porque para eles aquilo não é um problema, eles não veem a maldade naquilo, e isso acaba por ser bonito, e de certa forma era fixe que o mundo dos humanos fosse assim também. Eu acho que nós éramos muito mais felizes se esse conceito de vergonha não existisse, ou de pudor. Claro que para nós é um bocadinho, vivendo nas situações em que nós vivemos agora, é um bocadinho estranho imaginar um mundo em que poderiam haver pessoas
a andar nuas na rua e a mostrar tudo e a fazer tudo e mais alguma coisa e a não serem julgadas por isso, ou não terem esse pudor de fazer ou essa vergonha. Mas se essa fosse a realidade, era a realidade e não era sequer questionada, ou não seria, como para nós é estranho imaginar isso sendo assim, se isso fosse assim realmente seria estranho imaginar que seria como é agora. Sinto que o meu cérebro deu um nó, mas acho que vocês entenderam o que eu quero dizer. E pronto, achei muito interessante esse pensamento. E eu não sei o que dizer mais. Olhem, uma cena que eu instalei no computador por causa desta coisa toda foi os Sims. Eu publiquei um story, tipo bué da simples, só com uma fotografia do ecrã de... a imagem inicial do jogo dos Sims. Eu recebi tantas mensagens de pessoas a dizer que adoravam os Sims e que eu tinha dado uma grande ideia que eles nem sequer estavam a lembrar e que vão passar agora a quarentena toda a jogar Sims. O Sims foi grande fenómeno, não foi? Eu lembro-me que eu comecei a jogar Sims para aí no 5º ano, e foi uma colega minha, uma amiga minha na altura, que me ofereceu o jogo pirateado para o computador do Sims 2. Ou seja, eu nunca joguei o Sims 1. Eu comecei a jogar o Sims 2 porque ela me ofereceu isso e eu ficar logo, assim que ela instalou aquilo e me explicou minimamente como é que aquilo se jogava, eu ficar tipo viciadíssima. Eu passava os meus dias naquilo e já se passaram, quê? 15 anos e eu continuo a gostar daquilo. Claro que não ao mesmo nível e agora sinto que, obviamente, aquilo acaba por ser sempre mais ou menos a mesma coisa. Eu sinto que há uma altura do ano em que eu me lembro do jogo e jogo muito durante umas semanas, depois paro porque já me estou a fartar daquilo e passo outra vez meses ou anos sem jogar e depois o ciclo repete-se, estão a ver? Mas eu, pelo menos enquanto uma apaixonada pelo mundo real, aquilo sempre foi o meu jogo perfeito, porque eu nunca fui do tipo de criança que sonhava, não é que sonhava, que brincava a imaginar que era super heroína ou uma fada ou nada assim desse género. Eu tinha sempre brincadeiras muito realistas. As minhas brincadeiras, eu lembro que uma das coisas que eu mais gostava de brincar era imaginar que trabalhava numa papelaria, naquela secção das senhoras que dão os manuais escolares, estão a ver? Eu lembro-me bem de ir com a minha avó comprar os livros à papelaria e da senhora tipo dar, aqui estão os livros de português, aqui estão os livros de matemática, não sei o quê, e de assinar aqueles papelinhos. E eu tinha um fascínio por esse emprego específico e eu passava horas e horas e horas a fingir que trabalhava numa papelaria ou livraria e estava a vender livros, ou brincava muito também com os meus nenucos, né? Obviamente que eles eram meus filhos, mas eu levava a cena do real a um extremo de dou comida ao bebê e depois ele vai ter de ir dormir, e eu deixava o bebê dormir mesmo muitas horas, porque o real era isso. Há muitas crianças que põem o bebê a dormir e depois é tipo, ok, já estás a dormir há bué de tempo, não sei o quê, e tiram logo. Eu não, eu deixava mesmo o bebê durante muitas horas a dormir. Lembro-me que quando fingia também que ia às compras para comprar coisas para a minha casa imaginária ou para o meu filho que estava a dormir, eu, em vez de fingir que uma parte do meu quarto era um supermercado ou qualquer coisa assim do género, eu saía do meu quarto. Eu na altura vivia numa vivenda muito grande. Eu saía do meu quarto, descia a casa toda, ia para a rua, pegava na minha trotinete motorizada, dava a volta à casa como se estivesse a fazer um caminho de carro, e depois parava. Eu fingia que os candeeiros da rua eram os semáforos e parava mesmo e esperava na minha cabeça que eles se tornassem verdes, e depois voltava a entrar em casa e só aí então é que eu estava realmente no supermercado. Eu levava mesmo a cena real, a cena realista das brincadeiras ao extremo possível, não é? Para uma criança. Mas então quando eu descobri que havia um jogo em que realmente estávamos a jogar com uma cena mega realista em que criávamos pessoas e famílias, em que o objetivo era apenas brincar com a vida real, em que tínhamos que arranjar um emprego, uma família, ou não sei, eu adorava aquilo e ainda adoro. Ai, engasguei-me. E acho que é um jogo mesmo muito fixe. Eu percebo quem não gosta, a sério que percebo. Consegue ser um bocado monótono e eu própria às vezes tenho que arranjar formas de apimentar um bocado a coisa. Sei lá, de repente o objetivo final é fazer com que um sim seja bué maléfico. Porque é muito fácil nós cairmos
não é um erro, mas cairmos na cena de fazermos sempre o mesmo tipo de bonecos com o mesmo tipo de objetivos e arranjar um marido ou uma mulher e ter filhos e whatever. E isso depois acaba por se tornar um bocadinho repetitivo e farta, mas eu adoro e sinto que bué da gente adora. E eu acho que é um jogo que vai ser muito jogado agora nestes dias. E é muito engraçado. Eu por acaso jogo agora o Sims 4. Eu sei que há muita gente que, apesar das novas versões que já têm saído, continua a jogar o Sims 2. Eu sinceramente gostava bem de rejogar o Sims 2 porque foi o primeiro e tenho a certeza que me iria dar uma nostalgia gigantesca. Mas eu não sei como é que dá para instalar o Sims 2 ainda. Como é que vocês fazem isso? Digam-me aqui nos comentários, porque eu gostava muito de instalar o Sims 2 para reviver a minha infância toda. Eu também joguei o Sims 3, mas sinto que foi durante um período muito curto, porque eu tive o Sims 3 muito depois dele ter saído e pouco antes de sair o 4, ou seja, eu joguei o 3 e poucos meses depois saiu o 4, então eu passei logo para o 4. E é o 4 que eu tenho jogado nos últimos anos e gosto bastante. Sinto que algumas coisas poderiam ser melhores e é o que muita gente reclama, mas é muito giro e dá para passar bem o tempo. E agora ainda por cima com o story que eu fiz, tive imensa gente a mandar-me links de tipo cabelos e roupas e casas maravilhosas que eu posso fazer download e eu estou bem entusiasmada, mas ainda não tive tempo de jogar, de instalar, porque tenho estado a gravar bem nos últimos dias. Hoje já gravei 2 vídeos. Eu estou farta de ouvir a minha voz, vocês não têm noção. Eu antes deste podcast, que já está a decorrer há tipo 25 minutos, eu gravei um vídeo em que tive 36 minutos a falar e antes disso um vídeo em que eu falei durante para aí 25. Portanto, eu sinto que só hoje já gastei saliva e palavras equivalentes a pá, aí uma semana de comunicação, mas pronto, por outro lado fica logo assim tudo despachado e posso ir editando com calma e fico minimamente organizada para os próximos dias e semanas de conteúdos. Há pessoas que agora estão a fazer ganda enxurrada de conteúdo, o que é bem da fixe. Eu ainda pensei em tentar gravar muitos mais vídeos do que é o meu normal, mas eu acho que não vou fazer isso porque eu vou tentar aproveitar o mal desta situação toda para acabar por descansar um bocado a minha cabeça e dedicar-me ao tipo de coisas que não consigo fazer quando estou a trabalhar, né? É normal. Claro que vou fazer mais um vídeo no canal por semana do que estava a fazer até agora, mas não vou também abusar e publicar todos os dias como algumas pessoas estão a fazer, porque não é que esteja mal ou errado, simplesmente não quero isso para mim, não me quero esgotar agora nesta fase que já é difícil por si só, estar-me a esgotar a esse ponto. Mas pronto, é isso. Sinto que não tenho mais grande coisa para dizer. Talvez não tenha sido uma boa ideia ter gravado este podcast depois de estar a gravar 2 vídeos. Sinto que não tenho assim grande coisa para vos dizer. Aliás, eu sinto que tenho muita coisa para dizer, só que vai dar tudo ao tema que eu quero evitar falar, porque já chega, e então mais vale fazer assim um episódio um bocadinho mais curtinho do que estar a fazer um episódio longo a falar sobre tudo aquilo que está em todo o lado das redes sociais e dos telejornais. Eu sei que não fui exemplar nesse sentido hoje, mas sinto que ao ter falado um bocadinho sobre este tema aqui neste podcast, no próximo já terei um bocadinho mais livre para falar sobre outro tipo de coisas. Portanto, podem deixar ideias de temas que querem que eu fale aqui no podcast nos comentários, porque ajuda muito, porque eu adoro fazer isto, mas às vezes sinto que não tenho grande coisa para falar ou não me lembro de temas que vos possam interessar. Portanto, ajuda muito vocês me ajudarem nessa missão. E pronto, vou-me agora embora. Espero que vocês tenham gostado. Cuidem-se, mantenham-se saudáveis, cuidem dos outros também, ocupem-se, façam exercício em casa, limpem a casa toda de cima a baixo, leiam, escrevam, vejam filmes e desenhem, e não pensem muito nisto. Vai tudo correr bem, somos fortes e vamos ter o apoio uns dos outros, e isso é que interessa. Um grande beijinho e até para a semana.